Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição. Sempre de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Eu sou Nicole Fusco e hoje é segunda-feira, 22 de julho de 2019. Médico acusado de abuso sexual no Ceará confessa ter filmado vítimas por 30 anos. José Ilson de Paiva, prefeito afastado da cidade cearense, disse no interrogatório que a prática virou um vício, mas que parou há 2 anos. Ele está preso desde sexta-feira, acusado de abusar de pacientes e filmar crimes. A defesa de Paiva entrou com um pedido de prisão domiciliar, mas a justiça negou. E veja também: liberação dos saques do FGTS deve ser anunciada na próxima quarta-feira. Mais informações com Luciana Verdolim. O que ficou combinado é que o objetivo é beneficiar sim o trabalhador, possibilitando o saque antecipado, o que deverá injetar recursos importantes na economia, sem, contudo, prejudicar os programas habitacionais. Nova lei das telecomunicações pode ser votada em agosto pelo Senado. Levi Guimarães. A proposta muda o regime de concessão da telefonia fixa e propõe que ela seja feita por autorização à iniciativa privada. Líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joyce Hasselmann, afirmou que teve o celular clonado ao receber ligações do próprio número. Afonso Marangoni. Joyce Hasselmann disse que já acionou a polícia e comunicou a invasão ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. 67 mil pessoas são imunizadas contra o sarampo no dia D da vacinação em São Paulo. A partir de 1999, o Brasil não registrou mais mortes pela doença, mas elas voltaram a acontecer em 2018. Grupo armado ataca manifestantes no metrô de Hong Kong, na China. 36 pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. O presidente Jair Bolsonaro decidiu reduzir a participação da sociedade no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Criado em 2006, durante o governo do ex-presidente Lula, o CONAD era composto por 4 representantes de 4 áreas: governo federal, conselhos estaduais antidrogas, organizações, instituições e entidades da sociedade civil e especialistas indicados pelo presidente do conselho. O corte elimina vagas para representantes das áreas da sociedade civil e especialistas. O órgão passa a ser composto apenas por representantes do governo e dos conselhos estaduais antidrogas. O decreto foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O governo estuda um novo corte no orçamento de 2,5 bilhões de reais e o contingenciamento pode ser centralizado em apenas um ministério. Vamos a Brasília para mais informações com Luciana Verdolim. O governo estuda um novo corte no orçamento de algo em torno de 2,5 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro justifica que, diante da situação orçamentária complicada, essa foi a forma encontrada para evitar que o governo pare. Ele explica também que a sugestão da área econômica é fazer um contingenciamento centralizado em apenas um ministério, para evitar que todas as pastas acabem sendo prejudicadas. O presidente, no entanto, evita antecipar quem vai perder o orçamento. Uma merreca, concorda que uma merreca perto do orçamento de trilionário nosso? Trilionário nosso é uma pouca coisa. Perto do orçamento de trilhão, 2,5 bilhões é pouco. Depois da polêmica gerada pelo vazamento de críticas do presidente Bolsonaro a governadores do Nordeste, a quem ele chamou de paraíbas, o próprio presidente fez questão de se explicar. Eu fiz uma crítica ao governador do Maranhão e da Paraíba. Vive me esculhambando, obras federais vão para lá, dizem que é deles, não são deles, é do povo, tá certo? A crítica foi esses 2 governadores, nada mais além disso. O presidente Jair Bolsonaro terá uma agenda cheia essa semana. Amanhã ele estará na Bahia, vai inaugurar o aeroporto de Vitória da Conquista. Na quinta-feira, ele vai a Manaus para a reunião da SUFRAMA e na sexta estará em Goiânia para 2 eventos na capital de Goiás. Depois das novas regras para a liberação
do FGTS. O governo pretende anunciar ainda, agora em julho, a proposta de reforma tributária. O presidente já garantiu que não haverá aumento de impostos, nem a recriação da CPMF. De Brasília, Luciana Verdolim. Supostas conversas atribuídas ao procurador Deltan Dallagnol afirmam que o senador Flávio Bolsonaro certamente seria implicado na apuração do caso Fabrício Queiroz. Afonso Marangoni. O site da Intercept Brasil publicou neste domingo novas mensagens atribuídas ao coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Nos diálogos, o procurador teria dito que o hoje senador Flávio Bolsonaro certamente seria implicado na apuração do caso Fabrício Queiroz. No ano passado, o Ministério Público do Rio de Janeiro começou a investigar movimentações atípicas que teriam ocorrido entre 2016 e 2017. No gabinete do então deputado estadual. As supostas conversas divulgadas pelo The Intercept teriam ocorrido entre dezembro de 2018 e janeiro deste ano em um grupo composto por procuradores da Lava Jato. No dia 8 de dezembro, Dallagnol teria dito: Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar? Ou pior, e se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empréstimos? Segundo o site, o procurador teria continuado: seja como for, presidente não vai afastar o filho. E se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo? Em seguida, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato teria afirmado: agora Bolso terá algum interesse em aparelhar a PGR, embora o Flávio tenha o foro no TJRJ. Última saída seria dar um ministério e blindar ele na PGR. De acordo com o The Intercept, o procurador Roberson Pozzobon teria dito: a questão é quanto ele, se referindo a Sérgio Moro, estará disposto a ficar no cargo com isso ou se mais disso vir. Na suposta troca de mensagens, Deltan Dallagnol teria afirmado: agora, o quanto ele vai bancar a pauta Moro anticorrupção, se o filho dele vai sentir a pauta na pele. O site também reproduziu trechos de um suposto chat privado entre Dallagnol e Pozzobon. Após Pozzobon enviar uma reportagem sobre o caso de Flávio Bolsonaro, Dallagnol teria dito: não podemos ficar quietos, mas é nesse momento um pouco como com RD. Vamos depender dele para reformas. Não sei se vale bater mais forte. Segundo o The Intercept, RB se refere à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ao que Pozzobon teria respondido: pois é, tô na mesma dúvida. As supostas mensagens de procuradores da Lava Jato e do ex-juiz federal Sérgio Moro começaram a ser publicadas pelo The Intercept Brasil em 9 de junho. O procurador Deltan Dallagnol tem dito que não reconhece a fidedignidade das mensagens divulgadas e que existe um imenso ataque à Operação Lava Jato. Jair Bolsonaro diz que não há constrangimento em visitar o Nordeste. O presidente minimizou neste domingo, em conversa com jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, a declaração na qual chamou a região de Paraíba. Ele afirmou também que o Nordeste é sua terra e que ele pode andar por qualquer lugar do território brasileiro. Nesta terça-feira está programada uma visita de Bolsonaro à cidade baiana de Vitória da Conquista para inaugurar o aeroporto Glauber Rocha. Ministra da Agricultura diz não acreditar em sustentabilidade e preservação com miséria. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Tereza Cristina afirmou que produtores rurais precisam ter ganho para proteger o meio ambiente. A chefe da pasta ainda reconheceu que o país tem uma imagem ruim no exterior e que muitas vezes esse motivo é usado para proteger os produtores locais. Ela ainda comentou sobre o acordo do livre comércio entre Mercosul e União Europeia e revelou que os setores mais vulneráveis terão um tempo para se adaptar ao tratado. PSL pode ter a maior fatia pública de recursos eleitorais e partidários no ano que vem.
Caso o Congresso amplie a verba do fundo eleitoral, o partido do presidente Jair Bolsonaro receberá 480 milhões de reais. Os valores serão definidos no segundo semestre deste ano, na votação pelo Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, posteriormente, na do Orçamento para 2020. O relator da LDO, deputado Cacá Leão, do Progressistas da Bahia, propôs aumentar o fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 milhões de reais de 2018 para 3 bilhões e 700 milhões de reais no próximo ano. A Câmara deve avaliar no segundo semestre um projeto de lei que amplia de 30 para 50 anos o limite de cumprimento das penas de prisão. Reportagem de Natasha Mazaro. O deputado federal José Medeiros, do Podemos, apresentou na Câmara um projeto de lei que aumenta de 30 para 50 anos o limite de cumprimento das penas de prisão. A proposta altera o Código Penal e prevê que crimes de homicídio qualificado e feminicídio possam levar à condenação máxima. O texto estabelece progressão de pena diferenciada para crimes contra a vida. A proporção de 3/4 também valeria para latrocínio, extorsão mediante sequestro e estupro. De acordo com o deputado, o projeto tem o objetivo de reduzir a criminalidade e impunidade. Mas o advogado constitucionalista e criminalista Adib Abdouni discorda e afirma que a proposta não terá o resultado buscado pelo parlamentar. A partir do momento que se aumenta a pena, aquele que tem o ânimos de criar ou de fazer algo, cometer um crime, ele não vai deixar de cometer o crime porque ele já corre o risco de chegar até 30 anos de prisão, que é um tempo máximo, e poder chegar a 50 anos. Então ele não está preocupado, ele tem a vontade de chegar e praticar o crime independente do resultado. O advogado explica que, na prática, uma pena de 50 anos fere a cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição. Então, este impacto realmente será, do ponto de vista técnico, ele é ilegal e inconstitucional. Agora, do ponto político, ele não vai atingir, porque a finalidade principal para que a gente coloque uma punição com um tempo maior é a ressocialização, não é só punição, nós temos que ter a ressocialização daquele preso. O projeto do deputado José Medeiros também estabelece prazo de 35 anos de prescrição para pena superior a 20 anos. Atualmente, a prescrição máxima é de 20 anos para penas acima de 12. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mãe torcedora do Grêmio é hostilizada ao lado do filho no estádio Beira-Rio após o clássico Grenal. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que uma mãe é insultada por torcedores do Internacional por simplesmente festejar com a camisa do Grêmio nas mãos. Junto com o filho, ela comemorava o empate de 1-1 no clássico em um setor reservado para a torcida colorada. A mãe pulava e rodava a camisa, apontando em direção aos torcedores do seu clube, que estavam localizados no anel superior do estádio Beira-Rio. Até que uma outra mulher se aproxima e começa a empurrar a gremista com tapas, enquanto o filho, desesperado, tenta separar a briga. Outros 2 homens gesticulam e proferem mais ofensas e ameaçam tirar o objeto do adversário das mãos da torcedora visitante. A criança entra em desespero e, aos prantos, puxa a mãe para a saída, até que funcionários do Internacional chegam para escoltar a mãe e o filho, mas um deles toma a camisa do Grêmio. O presidente do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o triste episódio, assim classificado por ele. Medeiros disse que não houve compostura e bom senso dos adultos envolvidos em preservar uma criança diante do momento. O dirigente explicou que a atitude dos funcionários foi para resguardar a integridade física dos gremistas e o garoto recuperou a camisa na saída do estádio. Segundo ele, o clube está fazendo uma checagem das imagens e promete tomar as medidas cabíveis com eventuais punições para torcedores e funcionários da casa. Já o Grêmio entrou em contato com a mãe e pretende realizar uma ação em conjunto com os jogadores do clube. O episódio gerou repúdio tanto em gremistas como em colorados. O atacante Nico Lopes, do Internacional, disse que, como pai, ficou muito triste e pretende presentear o menino.
Vamos agora às notícias do Rio de Janeiro. Já está com a gente agora a postos Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Tudo bem, Nicole? Como é que você está? Tudo tranquilo ou não? Tudo bem, com você? Posso meter minha colher nessa história aí, Grêmio Internacional, minha cara Nicole? Claro, por favor. É lamentável, é triste. Enfim, eu conheço muita criança que adora ir ao estádio de futebol, mas que infelizmente hoje não se sente segura, não se sente à vontade de frequentar as arenas por conta de cenas bizarras, bizonhas, dantescas como essa. Enfim, é uma falta de sensibilidade, né? É uma imbecilidade completa, por maior que seja a rivalidade. E aí vou trazer um caso próximo a mim, porque eu tenho um primo aí de segundo grau, que ele, recentemente, pela Copa do Brasil, ele esteve no estádio do Mineirão, naquela partida em que o Cruzeiro meteu 3-0, venceu por 3-0 o Atlético Mineiro, no primeiro jogo. No segundo jogo, no jogo Independência, no jogo de volta, o Atlético venceu por 2-0, mas o Cruzeiro se classificou. Pois bem, ele é menor de idade, tá, Nicole? E no intervalo do jogo, ele saiu da sua posição, do seu assento, do seu lugar, foi comprar pipoca no intervalo. Foi comprar pipoca com um primo dele. De repente, torcedores do Atlético Mineiro arrombaram, né, um portão, uma divisória que dividia as duas torcidas, e ele foi linchado, viu, minha cara Nicole? Ele tem 16 para 17 anos, foi linchado por torcedores do Atlético Mineiro, teve hematomas na cabeça, está com o olho roxo e, é claro, muito traumatizado. E jovem como enquanto apanhava, se defendia também, dizia assim, não podem fazer isso, eu sou menor de idade, eu sou menor de idade. Toda vez que ele falava que era menor de idade para os torcedores do Atlético Mineiro, parece que isso insuflava, não vou dizer os torcedores do Atlético, parte desta gangue que se diz atleticana, porque a torcida do Atlético não merece esse tipo de peste, esse tipo de estigma. Isso tudo aconteceu dentro do estádio do Mineirão, em uma partida da Copa do Brasil, salvo engano, na semana retrasada, viu, minha cara Nicole? É inacreditável, né, Viga? Foi o que você falou, é falta de bom senso mesmo, não tem o que dizer diante de uma situação como essas. Mesmo se não tivesse a criança ali, né, toda essa violência é desnecessária, completamente desnecessária. Mas o futebol, enfim, nas arquibancadas tem muita, mas a maioria é pessoa de bem, mas tem uns rezos, uns babuínos, uns irracionais, que às vezes também se manifestam nas redes sociais, que merecem ser, de certa forma, separados, expulsos, proibidos de frequentar esses ambientes de convívio social, minha cara Nicole. Amigo, vamos mudar de assunto? Vamos lá, quais são os destaques hoje? Você vai ficando com mais raiva, né, Nicole? Porque a criança aí, coitada, pleno jogo de futebol, a mãe, coitada, você vê as imagens da mãe, a mãe tá desolada, ela é tipo, pelo amor de Deus, isso aqui é uma criança, tá com a camisa do time dele que ele tá torcendo, vai pra lá, vai tomar conta da família, vai lavar uma louça, vai lavar um banheiro, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, né? Brigar com uma criança, séria e honestamente. Minha cara Nicole, tá vendo esse brinquedinho aqui? Tu chama de brinquedinho porque virou moda nacional. Tá dando pra ver o patinete, não? Tá dando sim. Pois é. Quem nos acompanha por imagens, né, o patinete elétrico que virou moda em São Paulo, Rio de Janeiro. Nas grandes cidades, né? Uhum. E agora, Nicole, tem regras novas aqui para patinete, para uso de patinete no Rio de Janeiro. Ali atrás, ó, tem mais duas patinetes elétricos, não sei se vai dar para ver, enfim, elas se tornaram uma febre, né? A dúvida são as patinetes ou os patinetes? Eu sempre falei o patinete, viu, Nicole? Para mim também é masculino, Viga. Mas já vi muita gente falando a patinete. Enfim, vida que segue, né? O equipamento elétrico, né? Vamos dizer assim, tem novas regras. As empresas que exploram o serviço aqui no Rio de Janeiro estão impondo essas regras após uma regulamentação que foi aprovada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente estava brincando até recentemente, Nicole, porque o decreto do prefeito Marcelo Crivella falava que a velocidade para iniciantes, usuários iniciantes de patinete, seria mais baixa. E a pergunta era, como é que vai fiscalizar, né? Será que os funcionários da Prefeitura ficariam com um medidor de velocidade para saber se a pessoa estava acima ou abaixo? E como saber se a pessoa era iniciante ou já era experiente? Pois bem, essas empresas que operam aqui o serviço no Rio de Janeiro, Nicole, encontraram uma fórmula, uma solução. Sabe qual é, Nicole? Qual, Viga? As pessoas que estiverem alugando o serviço pela primeira vez ou nas primeiras vezes,
elas só poderão trafegar no limite de até 12 km por hora. Ou seja, você, Nicole, resolve dar um passeio com o seu Nicole, né? Com o seu companheiro. Aí, não na Avenida Paulista, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Decide dar um passeio com o seu namorado aqui no Rio de Janeiro. Mas você nunca alugou o serviço aqui no Rio de Janeiro. Então você não vai poder trafegar no limite máximo de velocidade, 20 por hora. Vai ter de trafegar 12 km por hora. Aí depois que você vai ganhando uma certa experiência, vai ganhando uma certa rodagem, mas lá na frente, depois da 9ª para a 10ª viagem, aí você vai estar habilitado a circular numa velocidade mais alta, na casa de 20 km por hora, minha cara Nicole. E já sabem como é que vai ser essa fiscalização, Viga? Vai ser, por exemplo, pela pessoa, pelo próprio aplicativo? O próprio aplicativo vai dar uma espécie de limitada na velocidade. Como isso é tudo elétrico, eletrônico, tudo é programado. Professor Antônio Lopes, bom dia. Tudo bem? Professor Antônio Lopes passou por aqui agora. Para quem não lembra, o professor Antônio Lopes já foi técnico de vários e grandes clubes de futebol brasileiro e também já foi coordenador técnico da Confederação Brasileira de Futebol. O mínimo bom dia eu tinha que dar, né, Nicole? Uma questão de educação, né? Tantas vezes eu entrevistei o professor Antônio Lopes passando aqui pela orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então vai ser assim, como o patinete ele é programado, se você é um iniciante, ou você está... Às vezes você nem é iniciante, você já circulou em outras localidades, em outras cidades, mas se você está circulando pela primeira vez com esse serviço, está contratando esse serviço pela primeira vez, o serviço vai interpretar, vai entender que você está começando, que você é marinheiro de primeira viagem. E aí a velocidade vai ser de 12 e não de até 20 km por hora. É uma solução, de certa forma, inteligente, viu, Nicole? É verdade. Aproveitando, né, Viga, o uso da tecnologia a favor aí da segurança, principalmente dessas pessoas que estão começando. Eu, por exemplo, nunca andei de patinete elétrico, mas imagino que deva... até você pegar o ritmo, né, e se acostumar, pode acontecer aí algum incidente. Eu já andei com o pequeno Bin Laden, né? O Gabriel, meu filho. E ele ficou assustado, achou muito veloz. Ficar toda hora, papai, a gente vai cair, papai. Nem pode agora, né? Depois dessa regulamentação. Isso eu fiz antes da regulamentação. Andei com ele e agora você não pode andar de garupa, você não pode andar de 2 no patinete. Só pode andar uma única pessoa, viu, minha cara Nicole? E há outras regras para trafegar em calçada, ele não pode jamais trafegar de patinete aqui no Rio de Janeiro pela nova regulamentação. E nas ruas, só se a rua tiver um limite de velocidade de 40 km por hora, porque entende-se que pode haver a convivência entre o patinete e o veículo, né? O carro, a van ou o ônibus, o carro de passeio, né? Caso contrário, se a velocidade máxima da via for 41 km por hora, não pode circular de patinete. Hoje aqui no Rio de Janeiro também começa a valer uma fiscalização mais rigorosa, viu, Nicole, para quem anda de BRT. Eu não sei se em São Paulo tem BRT, mas são aqueles ônibus articulares que trafegam em corredores expressos. E o BRT aqui no Rio de Janeiro é um mar de calote. Tem gente calotando, né, ou caloteando para não pagar a passagem, é uma barbaridade. Agora tem fiscais da prefeitura nas estações, nos BRTs, para ver quem pagou, quem não pagou. E quem não pagou pode tomar um gancho aí de até R$170. Minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, nem tudo são flores, né? No Rio de Janeiro. Afinal de contas, muitas operações da polícia acontecendo nesta segunda-feira, na Cidade de Deus, novamente, conflitos e confrontos por lá. No bairro da Pavuna, um caminhão desgovernado, viu, Nicole? Invadiu uma casa e uma pessoa morreu. Esse caminhão desgovernado estaria transportando equipamentos de som que foram utilizados num baile funk na favela do Chapadão, no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. Não se sabe se o motorista dormiu, se perdeu o controle do veículo, enfim. As informações que vêm das autoridades do Rio de Janeiro dão conta de que o motorista seria a vítima fatal. Isso sem falar no estrondo e no susto danado que foi. E logo mais, no final da tarde, viu, Nicole, além das várias operações da Polícia do Rio de Janeiro que estão acontecendo, inclusive na Tijuca, para tentar prender assaltantes que atiraram contra uma mulher de 48 anos de idade, que estava com a família lanchando em um quiosque, mas logo mais, no final da tarde, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e toda a cúpula
da Segurança Pública do Rio de Janeiro vai reunir a imprensa para apresentar números das estatísticas de violência e de criminalidade aqui no estado. No primeiro semestre, todas as estatísticas praticamente caíram, diminuíram, com exceção daquelas que chamam de auto de resistência, que são mortes em ações da polícia. Agora, é o que eu tenho dito, viu, minha cara Nicole? Se você pega em termos percentuais, as estatísticas vão mostrar uma queda aí em torno de 20% na média, mas os números absolutos ainda não podem ser muito comemorados. Afinal de contas, no primeiro semestre desse ano foram quase 2.100 homicídios dolosos, quando há a intenção de matar. Mais de 20 mil casos de roubo de carga ou de veículos, entre outros números, ou seja, está diminuindo, mas o desafio, o esforço é gigantesco pela frente, né, Nicole? Você não pode achar normal 2.100 homicídios em um semestre, dá uma média aí de 350 por mês, né, Nicole? Pois é, e não dá para achar também que esse número vai diminuir do dia para a noite, né? É necessário, a gente sabe que quando se fala de segurança pública, são medidas a longo prazo. Mas o nosso governador aqui, ele está querendo resolver, não é da noite para o dia, não, é do dia para a noite, viu, minha cara Nicole? Porque ele tem pretensões eleitorais mais ambiciosas. Eu já disse aqui na Jovem Pan, ele aposta aí na melhora do Rio de Janeiro, na área da segurança e também no campo econômico para hastear a sua bandeira de candidato à presidência da República em 2022. Tem gente achando muito precoce, até porque o Witzel até outro dia era um desconhecido, era um juiz aqui da Justiça Fluminense e agora já está pensando em subir a rampa do Palácio do Planalto, minha cara Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Você volta ao longo da nossa programação. Até mais. Volto sim, bom dia, grande abraço. E agora o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais notícias dessa segunda-feira. Até já! Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. A gente vai trazer detalhes pra você. Tá difícil a situação. Aí então o protesto da torcida, insatisfeita com qualquer confronto, era o rendimento do time mesmo. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há. Como já houve uma convergência ao contrário, que é o objetivo. Que é o objetivo. Ninguém vai concordar com nada. De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. As notícias que não podem ficar para depois, você acompanha no Jovem Pan agora. Os principais assuntos do dia, as notícias de última hora, análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan. Acompanhe de segunda a quinta, ao vivo, a partir das 4 da tarde, o Jovem Pan agora. Estamos em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Facebook e Twitter. Jovem Pan agora.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10 horas e 34 minutos e a gente vai para Brasília conversar com José Maria Trindade ao vivo. Zé Maria, bom dia. É isso, muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Olha, Nicole, uma situação diferente, né? Um presidente que fala muito e que incomoda até aliados no Congresso Nacional. Dizem deputados e senadores de que o governo pode até perder o foco com este excesso de comentários do presidente Jair Bolsonaro sobre detalhes e sobre assuntos que não interferem diretamente na vida das pessoas. Para nossa alegria, aqui que vivemos de informação e de jornalismo, né? O presidente tem dado explicações e tem sido cada vez mais, Nicole, o presidente Jair Bolsonaro, esse que durante a campanha eleitoral se revelou um transparente, e é assim que ele é. Ontem mesmo ele visitou uma igreja aqui em Brasília, Sara Nossa Terra, depois foi almoçar num restaurante aqui, foi surpresa, não estava na agenda, foi almoçar no restaurante e falou, cumprimentou populares, tirou foto e até fez uma espécie de enquete, quem gosta dele e quem não gosta. E aí, evidentemente, quem estava na porta do palácio foi para homenageá-lo e o grito foi de apoio a Bolsonaro. Ele tem dito de que a força do governo vem do povo e, de certa forma, é assim mesmo. É um governo dependente exatamente de opinião pública, porque não tem uma base política sólida como os anteriores. Zé Maria, a gente já começa essa semana, como você falou, com essas declarações aí do presidente Jair Bolsonaro. Acho que a principal delas e que pode causar uma crise maior aí é a questão do Nordeste, né? Daquela declaração da Paraíba. Como que isso pode influenciar, principalmente na votação do segundo semestre do segundo turno da reforma da Previdência? Pois é, amanhã o presidente vai exatamente ao Nordeste, né, à Bahia. E lá ele tem um governador que é de oposição, do PT, e um prefeito do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, né, que não é exatamente um bolsonarista, mas que tem aliados no governo, que, enfim, faz uma relação boa com o governo, mas não exatamente diretamente com o presidente Jair Bolsonaro. Nicole, os deputados do Nordeste, até alguns aliados, disseram o seguinte, que prejudica muito e dificulta a situação do governo no Nordeste. O governo tem feito programas, o Júlio Semeghini, que é um competente integrante do governo, secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele revela que tem projetos na área de ciência e tecnologia para o Nordeste, que há um interesse do governo em aplicar conhecimento e projetos novos no Nordeste. E essas declarações mostram uma dificuldade do presidente Jair Bolsonaro em entender a importância do Nordeste. É um termo pejorativo. Se referir no Rio de Janeiro, se fala Paraíba de uma forma generalizada a todos os nordestinos, como em São Paulo se fala pejorativamente o baiano, no sentido de todo nordestino é um baiano. E foi isso que ele disse e tentou consertar e chamar para a briga o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB, né? E esta foi a tentativa de consertar, abrir uma briga, uma disputa mais direta com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é comunista. Agora, os outros governadores, inclusive o filho do Renan, o Renan Filho, né, governador de Alagoas, reagiram e até deputados disseram que não se pode tratar o Nordeste assim. Ele também falou de cabeça chata, né, se referindo a nordestino, falando com o ministro de Infraestrutura. Então, esses posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro é que estão preocupando e alguém precisa ter a coragem de falar diretamente com o presidente sobre essa situação e esses termos. É verdade. E o Palácio do Planalto está preocupado com a segurança do presidente, é isso, Zé? Muito. Olha, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, vem monitorando redes sociais e o lado escuro da internet, no sentido de pesquisar ali várias ameaças que o presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo vêm sofrendo. Então, com uma ameaça não se brinca, né? O Adélio, aquele louco que deu a facada no então candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro, tinha deixado pistas na rede. Mas são muitas pistas e todas elas são filtradas para se chegar à possibilidade.
Lembrando que uma ameaça, sim, a um presidente da República, um integrante do governo, é crime e essa pessoa pode ser inclusa na Lei de Segurança Nacional. Mas este filtro está sendo feito pela Agência Brasileira de Informação, a ABIN, e a gente pode ver claramente, né, na solenidade que marcou os 200 dias de governo Bolsonaro, Palácio cheio, eu nunca vi uma segurança tão reforçada dentro do próprio Salão Nobre da Presidência da República. Isso dá a demonstração clara de que há, sim, uma preocupação com a segurança do presidente e não poderia ser diferente. Zé Maria, obrigada pelas informações. Uma ótima semana aí para você. Muito bem, obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. A liberação de saques das contas ativas do FGTS deve ser anunciada na próxima quarta-feira. Ainda em Brasília, a gente acompanha agora a reportagem de Luciana Verdolim. Jair Bolsonaro espera receber agora no início da semana a proposta final do Ministério da Economia, que vai permitir saques nas contas do FGTS. Entre as propostas, a liberação de até 35% do total de contas ativas e possibilitar também os saques de contas inativas. Em contrapartida, o governo pretende limitar retiradas no momento da demissão. Os detalhes, eles deverão ser anunciados na quarta-feira. Ontem o presidente voltou a afirmar que no futuro será preciso decidir entre mais direitos ou mais empregos. Até por conta disso, ele não descartou a possibilidade do governo reduzir a multa, que hoje é de 40%, sobre os saldos do fundo, em caso de demissão sem justa causa. Hoje o presidente se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a promessa é de que a proposta esteja na mesa dele até amanhã à tarde. Jair Bolsonaro ressalta, no entanto, que a decisão será tomada em conjunto, depois dele ouvir a opinião de vários setores do governo. Se não está na minha mesa, está na mesa do Paulo Guedes. Vai chegar na minha mesa. Quem entende economia é ele, não sou eu. Dilma entendia de economia. Você viu o que ela fez com a energia elétrica, com os combustíveis? Vocês viram? Ela entendia de economia. Ela é economista, se não me engano, é isso? Tá vendo? O que ficou combinado é que o objetivo é beneficiar, sim, o trabalhador, possibilitando o saque antecipado, o que deverá injetar recursos importantes na economia, sem, contudo, prejudicar os programas habitacionais, que já estão em vigor, como Minha Casa Minha Vida e financiamentos da casa própria. Pequenos acertos estão sendo feitos. Nós não queremos desidratar a questão da Minha Casa Minha Vida, que é importante para quem precisa de uma casa, tá certo? E não queremos ser irresponsáveis, não. O presidente admitiu que a liberação do FGTS é uma medida apenas paliativa, que não vai resolver o problema da economia brasileira. Segundo ele, no entanto, nesse momento de dificuldade orçamentária, é o que se pode fazer. Nós estamos no sufoco. Você acha importante essa liberação? Você não tem alternativa, cara. Você está morrendo afogado aqui, um canudinho de 10 centímetros, você consegue respirar, que nós estamos fazendo. É uma verdade. A verdade, gostaria que não precisasse fazer isso aí, é verdade. Ontem o presidente reuniu ministros aqui no Palácio da Alvorada. Entre eles, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O presidente voltou a criticar a divulgação de dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o aumento do desmatamento no país. Segundo o presidente, a divulgação de dados alarmantes prejudica o Brasil. Ele disse que o ministro do Meio Ambiente deverá conversar com o presidente do INPE, Ricardo Galvão, sobre o assunto. Bolsonaro levanta dúvidas sobre os dados e afirma que o desmatamento precisa ser combatido, mas da maneira como é feita, hoje acaba sendo usado como campanha contra o país. Ontem, o presidente participou de um culto religioso aqui em Brasília. No sábado, participou de encontro de motociclistas, o Moto Capital, que é considerado o maior da América Latina. De Brasília, Luciana Verdolim. Governo federal quer que o Congresso vote a privatização da Eletrobras depois de aprovada a reforma da Previdência. Antes do envio aos parlamentares, o texto será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro até o fim do mês. A minuta em debate pelo Palácio do Planalto não foi divulgada. Em 2018, um projeto semelhante foi debatido durante a gestão de Michel Temer.
Com o lançamento de novas ações no mercado, a União abriria mão do controle da empresa, reduzindo a participação de pouco mais de 60% para algo inferior a 50%. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não descarta a possibilidade de aproveitar matérias em tramitação no Congresso. Tem projetos de lei já em andamento lá no Congresso Nacional que poderiam ser aproveitados. É a nossa intenção do governo, até por orientação do presidente, que nós façamos isso com as lideranças do Congresso antes de iniciar a tramitação propriamente dita. O ministro Bento Albuquerque afirma que o projeto de venda da Eletrobras será apresentado a Jair Bolsonaro, no máximo até a semana que vem. Em audiência recente na Câmara, o presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior, ressaltou que a privatização é a única saída para amenizar as dívidas. O Estado não é mais capaz, não tem... Nós já pagamos quase 40% de imposto, gente. Esse recurso vai para todas as necessidades do Estado. Ele não consegue mais colocar na infraestrutura. E o Estado se focou, deputado, na atividade de regulação. Seja assim, executada com eficiência, porque senão a gente pode ter o Mariana. Essa é uma função de Estado. A Eletrobras, presidida por Wilson Ferreira Júnior, encerrou o primeiro semestre com uma dívida líquida de quase 26 bilhões de reais. A desestatização precisa passar pela análise de deputados e senadores, porque a empresa foi excluída do Programa Nacional de Desestatização. Agora é hora da previsão do tempo. As informações são de Heloísa Pereira. A chuva não dá trégua na faixa leste nordestina e esta segunda-feira é mais um dia muito nublado e com condição para chuva a qualquer hora na região, especialmente do litoral pernambucano ao leste do estado do Rio Grande do Norte, onde o volume de água deve ultrapassar os 50 milímetros no decorrer desta segunda-feira. E atenção, porque o excesso de chuva ao longo dos últimos dias pode provocar transtornos como alagamentos, enchentes e até deslizamentos de terra na região. No sul do Brasil, a chuva também retorna durante esta segunda-feira para a metade sul gaúcha, por causa de uma nova frente fria. Do norte gaúcho ao estado de São Paulo e grande parte do Brasil central, temos ainda o predomínio do tempo mais aberto, com céu parcialmente nublado. Durante a tarde, o centro-sul do Brasil continua com temperatura um pouco mais amena. A máxima fica em torno de 26 graus na capital Porto Alegre. Em Belo Horizonte faz 23. Enquanto isso, entre áreas do centro-oeste, norte e a maior parte do nordeste, o calor é que vai predominar durante a tarde. E a máxima pode atingir cerca de 37 graus em Cuiabá. Na capital paulista e região metropolitana, o dia ainda começou com temperatura baixa, só que à tarde a máxima alcança pelo menos 25 graus. A terça-feira é mais um dia de céu parcialmente nublado, com mínima na casa dos 14 e máxima de 25 entre áreas da capital paulista. No decorrer dos próximos dias, não há expectativa de chuva entre áreas do Brasil central e o que deve chamar a atenção é que a umidade do ar vai voltar a cair bastante durante as tardes, inclusive entre áreas da capital paulista e região metropolitana. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Em São Paulo, cerca de 67 mil pessoas foram imunizadas contra o sarampo no último dia D de vacinação realizado nesse fim de semana. Vitor Brown. O governo de São Paulo afirma que 67 mil pessoas foram vacinadas na capital e em outras 14 cidades da região metropolitana no sábado, no dia D da campanha contra o sarampo. O público-alvo é formado pelos jovens de 15 a 29 anos de idade. Segundo Helena Sato, diretora de imunizações da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o motivo para a escolha desses pacientes é que muitos deles não tomaram a segunda dose e, por isso, não estão protegidos. Que a faixa etária de 15 a 29 anos, nesses mais de 20 anos que realizamos ações de vacinação, é a faixa etária que foi menos favorecida com campanhas nacionais de vacinação. Mas nem todos os pacientes podem ser imunizados. A vacina de vírus vivo atenuado, ou seja, pessoas em tratamento com quimioterapia e radioterapia, pessoas imunodeprimidas e as grávidas não poderão ser vacinadas. Segundo a diretora de imunizações da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, Helena Sato, a vacina aplicada é a
Mais cedo, a bancada do Jornal da Manhã conversou com o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorenstein. Na entrevista, o médico diz que esse crescimento acelerado dos casos de sarampo é extremamente preocupante. A gente vai acompanhar, então, a entrevista do infectologista Jean Gorenstein, que falou mais cedo à bancada do Jornal da Manhã a respeito do sarampo, que é uma doença que desde 1999 não tinha mais mortes causadas por ela, mas que a partir de 2018 esses números voltaram a crescer. Vamos acompanhar agora, então, a entrevista. A meta de vacinação, que seria, especialmente para sarampo, 95%, começou a ter um descenso. Tanto é que as campanhas foram realmente incrementadas para que houvesse uma elevação desse percentual. Em paralelo, o que se observou, e não só no país, isso não era uma prerrogativa do Brasil, mas sim do mundo, uma circulação maior do vírus do sarampo. Seja na Europa, no ano passado nós tivemos quase 90 mil casos de sarampo na Europa, quase 1.000 casos de sarampo nos Estados Unidos, e no Brasil nós tivemos de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019 10.370 casos. Quer dizer, se eu tenho, por um lado, uma diminuição da vacinação, dessas metas vacinais, e, por outro lado, uma circulação no mundo e especialmente no país de um vírus como esse, de alta infectividade, e quando nós falamos um vírus de alta infectividade, é a capacidade dele transformar-se, ou seja, ele infectar de uma pessoa a outra de uma forma muito rápida. E com isso, claramente, esses números não deixaram nesse momento de serem surpreendentes para a gente dizer, nós já imaginávamos que isso pudesse sim acontecer. Bruno Garchagen. Bom dia. A gente tende a achar que sarampo é problema de criança. Eu queria saber, eu tive sarampo e foi uma agonia dos diabos. Então eu queria saber o seguinte, para os adultos, o que tem que ser feito? Tem vacina para quem já teve sarampo? Corre o risco de ter de novo? Pois é, a primeira questão, quem teve sarampo e confirmadamente a presença de sarampo, quer dizer, diagnóstico estabelecido, vai ter uma imunidade que nós chamamos duradoura. Para aquelas pessoas que não tiveram sarampo, a única forma de você se proteger é através da vacina. E só para a gente fazer um paralelo, quando a gente falou um pouquinho dessa infectividade, que é essa capacidade de infectar uma pessoa ou outra, a rapidez, o vírus da gripe, você consegue infectar 5 pessoas ao seu entorno. Quando nós estamos falando do vírus do sarampo, nós estamos falando que uma pessoa doente infecta cerca de 18 a 20 pessoas no seu entorno. Quer dizer, a infectividade é muito maior. Então não tem como é o vírus respiratório, você está dentro de um elevador, você está dentro de um transporte público, se você não estiver imunizado, você não vai estar adequadamente protegido. Como é a forma de proteção? Como é a vacinação para o sarampo? São obrigatoriamente 2 doses. A primeira dose se dá no primeiro ano de idade e a segunda dose, que é dada uma dose reforço, 3 meses depois, ou seja, com 15 meses, quando é dado uma vacina que nós chamamos tetraviral, a tetravalente, contemplando os vírus do sarampo, rubéola e cachumba e também da catapora para essas crianças. Só que essa dupla dose, ou seja, essa dose de reforço, começou a circular no nosso meio, ou seja, normatizada em nosso meio, a partir de 2004. Por isso que a campanha que hoje é a campanha vigente são para as pessoas de 15 a 29 anos, que são exatamente aquelas pessoas que só tomaram uma dose e no qual correspondem a mais de 70% dos casos de sarampo que hoje ocorrem no nosso meio. Então, para se ter uma ideia, para se vacinar, eu tenho que de 1 ano a 29 anos, pelo menos 2 doses. Aquelas pessoas acima de 30 a 49 anos devem tomar uma dose só. Quando se fala em pessoas acima de 50 anos, como nós tivemos uma circulação muito grande de sarampo no nosso meio, inclusive com muitas mortes na década de 80, mesmo aquelas pessoas que tenham tomado uma dose, o fato de terem entrado em contato, isso fez o que a gente chama de um buster vacinal, um reforço.
Só que, frente ao número elevado de casos que vem acontecendo, seja na capital ou no estado de São Paulo, a Secretaria Estadual da Saúde propõe que aquelas pessoas abaixo de 59 anos que tenham recebido uma dose só da vacina devam tomar também uma dose, garantindo uma proteção mais prolongada, próximo a 100%. Vera. Doutor, o senhor atribuiu aí enfim, a volta da recirculação do vírus, esse surto que está havendo. Eu queria saber que importância o senhor acredita a essas teorias meio amalucadas que circulam na sociedade, inclusive em setores da classe média alta, de que vacina faria mal, de que vacina pode ter alguma ligação com a transmissão, com o desenvolvimento do autismo, esse tipo de teoria que nunca tem comprovação, mas que acaba ganhando alguma adesão via redes sociais, etc., na volta dessas doenças que estavam ou controladas ou erradicadas? Pois é, eu vejo, analisando o nosso meio, assim, o Brasil de forma geral, as campanhas são muito bem estabelecidas. No ano passado, nós tivemos uma campanha de polissarampo que iniciou no início de agosto e se estendeu até outubro. Por que precisou se estender até outubro? Porque as pessoas não iam vacinar e para se atingir a meta de 95% era fundamental que a população fosse conclamada. Então, várias medidas foram tomadas, postos ficaram até mais tarde, houveram postos volantes de irem ao encontro das pessoas para vacinar em regiões remotas do país e mesmo assim alguns estados não atingiram essa meta. Então, existem várias justificativas. Uma delas só são as fake news que trazem essas informações de revelações como autismo, que já foi claramente extinguido. Os trabalhos mostraram que as vacinas são extremamente seguras e já garantiram uma proteção de mais de 20 milhões de mortes desde a década de 60, quando foram instituídas as vacinas para sarampo. Ou seja, não é uma vacina causadora de problemas, ela é protetora, sim, extremamente segura. Mas, infelizmente, a fake news ainda faz parte, fazendo com que muita gente ache que estar tomando a vacina era um indutor de doença e de riscos, o que é uma verdade uma mentira totalmente clara e coloca em risco a nossa população. Portanto, a vacina é segura, ela é a única forma que nós temos de nos proteger. Mas nós temos que lembrar que quando nós damos 2 doses da vacina nas campanhas e se atinge 95%, alguns estados até 100%, na segunda dose, porém, as vacinas elas acabam atingindo uma meta só de 44%. Quer dizer, eu ainda continuo parcialmente imunizando as minhas crianças. Então, o problema não é da fake news. O problema, muitas vezes, são de pais irresponsáveis que não levam os seus filhos para tomar vacina ou, quando fazem, não fazem de uma forma correta, que é, por exemplo, fazer essa dose de reforço. Doutor, rapidamente, só para a gente encerrar, existe a falta da vacina pentavalente, porque o governo brasileiro teve que suspender a importação de um laboratório que fabricava, um laboratório da Índia. Eu pergunto, é possível uma normalização rápida disso? A questão é que tudo depende de insumos, de laboratórios e de distribuição logística. Então, com certeza, o Ministério da Saúde tem ido atrás exatamente dessa procura e normalização dos seus fornecedores, no sentido de não permitir esse desabastecimento à população. Da entrevista com o médico infectologista pelo Instituto Emílio Ribas, Jean Gorenstein. Para mais entrevistas, análises e notícias, acesse o nosso canal do YouTube Jovem Pan News. Agora são 10h57 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Fala galera, tudo bom? Esse aqui é o canal do Bookster no YouTube, para quem ainda não conhece. Já pode então se inscrever e dar um like aí no vídeo, deixar seu comentário. E hoje a gente vai falar de um assunto que me perguntam muito mesmo, que é justamente como ler mais. Eu vejo pessoas que estão lendo aí vários livros e eu tô lendo ainda um. Por que isso? Em primeiro lugar, a quantidade de livros lidos é totalmente relativa. Uma coisa que eu sempre falo não é uma competição, ninguém tá competindo com ninguém para ver quem lê mais livros. Até porque se eu
lê 5 livros de 200 páginas e alguém lê um livro de 1000 páginas, a gente vai ter lido a mesma quantidade de páginas, mas no fim a gente vai poder falar que leu 5 livros e eu só li um. Em segundo lugar, leitura é um hábito diário. Para mim é o ponto mais importante quando o assunto é como ler mais. E quando a gente fala de hábito, não é para ler 100 páginas por dia. Se você conseguir ler, é ótimo. Aquelas pessoas que falam, eu chego muito cansado em casa, não quero ler, tem dias que eu tô muito cansado. Eu falo, lê 3 páginas. Vai demorar 5, 10 minutos, mas pelo menos você não vai perder o ritmo. Acho que isso é o maior segredo para quem quer ler mais. Em terceiro lugar, ler mais de um livro ao mesmo tempo. Essa é uma outra dica que ajuda muito a aumentar o ritmo de leitura. Às vezes você pega um livro, uma biografia com 1000 páginas. Você vai, às vezes, cansar no meio da leitura. Isso é normal acontecer. Não é que você não está gostando do livro, mas a leitura fica um pouco repetitiva, fica um pouco cansativa. Então, uma dica que eu dou, e é algo que eu implementei também na minha rotina de leitura, eu sempre leio mais de um livro ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu quero ouvir um pouco de vocês também, né? Às vezes, se vocês têm dicas de como vocês passaram a ler mais, deixem aqui nos comentários sugestões e também me falem um pouquinho se vocês conseguem ler mais de um livro ao mesmo tempo ou não, se já tiveram essa experiência. E é isso aí, até a próxima. A minha dica de hoje é para os fãs de suspense que estão buscando um bom filme do gênero dentro do catálogo da Netflix. Estou falando de Zodíaco, de David Fincher. David Fincher é conhecido pela maior parte do público pelos filmes Seven, Os 7 Crimes Capitais e Clube da Luta. Infelizmente, Zodíaco é um dos seus títulos menos conhecidos. Mas isso não diz nada sobre a qualidade do filme. Pelo contrário, é um dos melhores filmes do diretor, se não o melhor. Protagonizado por um trio de atores que estão em plena sintonia, Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr., a narrativa acompanha uma investigação que se desdobra ao longo de anos atrás da identidade de um famoso serial killer, um serial killer real, que atacou em São Francisco na década de 60, nos Estados Unidos. É um dos melhores filmes do século XXI e um dos melhores exemplares do gênero suspense nos últimos anos. É imperdível. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. 11h01, o Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. E vamos agora ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. O funcionalismo brasileiro, graças às suas garantias de estabilidade no emprego e ao poder político de obter reajustes salariais, tem conseguido elevar a sua participação na renda nacional. É o que mostrou uma reportagem da Folha de São Paulo deste domingo, ao apontar que os gastos com funcionários ativos da União, Estados e Municípios aumentaram de 12,3% em 2014 para 13,6% do PIB, ou 928 bilhões de reais no ano passado. Parte da expansão dos percentuais estaria associada à queda do PIB em 2015 e 2016. Mesmo assim, a tendência de alta persistiu nos anos seguintes. Nas estatísticas do FMI, dificilmente se encontram países que destinam mais de 13% do PIB ao pessoal ativo. O nível atípico de despesa não estaria tão relacionado ao número de servidores, 11,5 milhões, mas às suas elevadas médias salariais. Segundo o Banco Mundial, a diferença de remuneração entre os setores público e privado no Brasil chega a 67%, a maior num grupo de 53 países. A desigualdade das aposentadorias também segue esse mesmo padrão e a reforma previdenciária, preparada pela equipe de Paulo Guedes, tenta reverter parcialmente esse quadro. Não é absurdo falar em marajás do setor público nessa realidade, ou até mesmo usar a expressão marxista, luta de classes, desde que reconhecendo que não se trata de um embate entre capital e trabalho, mas sim entre pagadores e consumidores de impostos. O capital e o trabalho estão juntos nessa batalha por sobrevivência e crescimento, enquanto o grande dreno costuma ser justamente o setor público. Como fica claro, a esquerda pode falar o que quiser, fazer demagogia com a questão nordestina, por exemplo, bancar a defensora dos pobres e oprimidos.
mas na prática é ela que defende o grosso desses privilegiados do setor público. Brasília virou um oásis blindado contra as crises econômicas que o próprio governo em Brasília produz. 13 milhões de desempregos, outros tantos milhões de subempregos, salários estagnados, enquanto os funcionários públicos desfrutam de estabilidade, bons salários relativos e aposentadorias extremamente benéficas, sem qualquer elo com aquilo que efetivamente pouparam ao longo da sua vida de trabalho. A obsessão do discurso esquerdista com a desigualdade entre rico e pobre mascara essa triste realidade. O que socialistas defendem, no fundo, é o grupo dos privilegiados incitando a inveja contra aqueles que ficaram ricos de forma legítima no livre mercado, para justificar a pilhagem dos trabalhadores de classe média e baixa pelo governo, perpetuando esse sistema injusto. Não caia nessa ladainha esquerdista, caro ouvinte, caro telespectador. Mesmo com um foco na reforma da Previdência, o Congresso precisa aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 no início dos trabalhos em agosto. Vamos a Brasília para a reportagem de Antônio Maldonado. Logo após a volta do recesso parlamentar, o foco do Congresso Nacional estará na conclusão da reforma da Previdência. A PEC precisa passar pelo segundo turno de votação na Câmara. Depois, precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado. A expectativa é que a análise da proposta seja concluída ainda na primeira quinzena de setembro. Mas até lá, deputados e senadores já deverão ter aprovado o Orçamento Federal de 2020. A chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias é encaminhada pelo Executivo e traz as metas e prioridades do governo para o ano seguinte. O texto chega ao Congresso e é analisado pela Comissão Mista de Orçamento, onde deputados e senadores podem remanejar os recursos. O relator do projeto, que traz as previsões para o ano que vem, deputado Cacá Leão, incluiu, por exemplo, a possibilidade de reajuste salarial para servidores civis. A proposta do governo previa apenas a correção das remunerações das Forças Armadas. O parlamentar também abriu espaço para o aumento do valor do fundo que financia campanhas eleitorais e restringiu ainda as despesas que podem ser executadas pelo governo federal caso o orçamento não seja aprovado pelo Congresso. Mesmo com a queda na expectativa de crescimento da economia registrada desde que o projeto foi encaminhado ao parlamento, o relator manteve a previsão do governo de fechar o ano que vem gastando quase 119 bilhões de reais a mais do que vai receber. Segundo o deputado Cacá Leão, as alterações foram necessárias devido à falta, no texto que veio do governo federal, de temas fundamentais, como o capítulo sobre as prioridades e metas da administração pública federal e a previsão de recursos para o Fundo de Financiamento Eleitoral. É bom lembrar que a análise da LDO é a condição que a Constituição impõe para que os parlamentares tenham a cerca de 2 semanas de folga no meio do ano. Mas quando não dá tempo de votar, o presidente do Congresso concede o chamado recesso branco e simplesmente não marca sessões no período. É exatamente isso que acontece agora. De Brasília, Antônio Maldonado. E mais um desdobramento do caso do médico de Uruburetama. Quem traz os detalhes é o repórter Igor Silveira. Bom dia, Igor. Bom dia, Nicole, bom dia a todos. Pois é, a defesa do médico José Ilson de Paiva deve entrar hoje com pedido de habeas corpus dele, que está preso desde a última sexta-feira aqui em Fortaleza, suspeito de abusar de mulheres em consultas ginecológicas. O prefeito afastado de Uruburetama, na região norte aqui do Ceará, está preso em uma cela separada porque ele tem ensino superior. Foram mais de 60 vídeos divulgados e José Ilson afirmou que filmava os atos sexuais por conta de um fetiche. De acordo com a delegada de Cruz, no norte do Ceará, a Josiana Oliveira, que também investiga o caso, há 2 anos ele não cometia nenhum abuso. Vamos ouvir então a delegada Josiana Oliveira. De 2017 para cá, segundo ele, depois que se tornou prefeito em Uruburetama, que assumiu, ele não teve mais tempo de consultar, de atender pacientes, de realizar exames e deixou de filmar. No entanto, ele manteve as filmagens anteriores todas em um HD que ele guardava dentro da sua residência e, segundo ele, conforme consta no interrogatório, estas filmagens, este HD sumiu. Pois é, Nicole e ouvintes, no ano passado, José Ilson também foi investigado por abuso sexual,
mas, segundo a polícia, não havia provas suficientes que incriminassem o médico e agora prefeito afastado. Os crimes ocorreram por 30 anos, Nicole. Obrigada, Igor, pelas informações. Um bom dia, uma boa semana aí para você. Bom dia, boa semana a todos. Cerca de 16% dos brasileiros procuraram algum tipo de financiamento nos últimos 12 meses. Quem traz os detalhes é Vitor Brown. O número de brasileiros que recorrem a financiamentos está subindo. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, indica que 16% dos brasileiros contrataram algum tipo de financiamento nos últimos 12 meses. São 6 pontos percentuais a mais do que no último levantamento. Os itens mais financiados pelos brasileiros são os automóveis. 5 em cada 10 consumidores que recorreram a essa modalidade de crédito usaram o serviço para comprar um carro. O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, diz que o financiamento pode ser uma boa alternativa na hora de realizar um sonho, mas muita gente ainda não se planeja para o pagamento das parcelas. Afinal de contas, temos que lembrar também que 23% declararam que ou fazem esses cálculos, esses controles de cabeça, ou nem fazem esses controles. Isso também nos leva a imaginar os 11% que nem se preocupavam com a taxa de juros, nem com as taxas que podem vir nesses contratos. De acordo com a pesquisa do SPC Brasil, 24% dos consumidores que tentaram financiar um automóvel no último ano tiveram o pedido de crédito negado. No caso da compra de imóveis, esse índice foi de 15%. Segundo José Vignoli, é mais um indício da falta de planejamento. A falta de renda chama muito a atenção, porque isso mostra que a pessoa está querendo comprar alguma coisa que está completamente fora da sua realidade financeira. Daí, os agentes financeiros não aprovarem o crédito. Atualmente, entre os brasileiros que estão quitando um financiamento, 14% dizem que estão com pelo menos uma parcela atrasada. Em média, cada contrato tem 19 prestações. Mulheres agredidas criticam o serviço da polícia e buscam justiça fora da Rússia. A ONG Human Rights Watch alerta que o problema no país é generalizado e raramente combatido. As vítimas têm recorrido ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de Estrasburgo em busca de proteção. Ao menos 10 mulheres russas aguardam decisões da Justiça Europeia contra as agressões. O bloco governista do Japão conquista a maioria no Senado, mas sem parlamentares suficiente para mudar a Constituição. O Partido Liberal Democrata e o Partido Komeito ficarão com pelo menos 69 dos 124 assentos em disputa na Casa Alta do Parlamento. Os aliados do primeiro-ministro precisavam de ao menos 85 cadeiras para alterar a Carta Magna do país. Um dos planos do bloco era alterar o artigo pacifista da Constituição e fortalecer o exército japonês. Mike Pompeo critica a negociação entre governo e oposição da Venezuela em Barbados. Para o secretário de Estado norte-americano, a possibilidade de novas eleições com a presença de Nicolás Maduro não é uma solução viável. Pompeo defende a construção de um mecanismo para deixar o líder chavista fora da eleição. Enquanto isso, missões de Maduro e de Guaidó mantêm um diálogo reservado em Barbados com a mediação da Noruega. Um grave incêndio florestal deixou ao menos 30 feridos em Portugal. Afonso Marangoni. Em Portugal, ao menos 30 pessoas ficaram feridas por causa de incêndios florestais na região central do país. Desde sábado, 9 pessoas precisaram ser encaminhadas a hospitais para receber atendimento médico. 5 regiões ainda estão em alerta máximo para incêndios devido à seca e os ventos. As chamas chegaram a atingir alguns imóveis e, por precaução, famílias tiveram que sair das casas. Segundo a Defesa Civil do país, cerca de 1.700 bombeiros, 480 veículos e 23 aeronaves participaram do combate ao fogo. A maior parte dos agentes está no município de Vila do Rei, onde o incêndio já se espalhou por 25 quilômetros. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Para o ministro da Administração Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, o fogo pode ter sido criminoso. Uma estranheza, como é que começam
entre as 2h30 e as 13h30, 5 incêndios de dimensão significativa numa zona muito próxima. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, também se pronunciou sobre os incêndios no centro do país. Ele disse que a prioridade é o combate às chamas. Haverá tempo para depois fazer balanços e fazer comparações e retirar lições, mas agora há uma prioridade muito clara que deve mobilizar todos. E o que desejamos todos é que haja uma normalização e estabilização de uma situação que abrange tantas populações. A imprensa local afirma que alguns elementos e artefatos pirotécnicos foram encontrados e podem ter causado o incêndio. Entre janeiro e abril deste ano, incêndios na Europa já consumiram 250 mil hectares, 38% a mais do que em todo o ano passado. Policiais e manifestantes voltaram a entrar em conflito em Hong Kong neste final de semana. Larissa Coelho. Polícia e manifestantes entraram em confronto neste domingo, no 7º final de semana consecutivo de protestos em Hong Kong. Ativistas contrários ao governo pró-Pequim marcharam além do ponto estabelecido pela polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Desde o dia 9 de junho, Hong Kong é palco de grandes manifestações, algumas delas marcadas por incidentes violentos. Os protestos acontecem em reação ao anúncio de um projeto de lei que autorizava extradições para a China continental. Críticos à proposta afirmam que o texto poderia ser usado como forma de ataque a pessoas contrárias ao governo chinês. Mesmo com a suspensão do projeto, manifestantes retornaram às ruas em novas passeatas. De acordo com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, o temor é de que a China interfira na autonomia de Hong Kong. Qualquer outra interferência chinesa sempre será mal vista aos olhos da população de Hong Kong, posto que essa região conseguiu um alto grau de desenvolvimento, de autonomia, de democracia, de respeito a direitos humanos e de questões muito fortes, ainda muito diferentes do resto da China, do resto do território chinês. Hong Kong foi reincorporada à China em 1997, quando deixou de ser uma colônia britânica. A retomada do território pelo governo chinês fez parte de um acordo especial chamado de Um País, Dois Sistemas. O tratado fez de Hong Kong parte da China, mas mantém a autonomia política e democrática do território até o ano de 2047. Foram assegurados direitos como o voto, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Manifestantes presentes no protesto deste domingo exigiram a manutenção e ampliação das características democráticas do território. Eles pediram ainda o fim da violência policial e a renúncia da líder de Hong Kong, Carrie Lam. No sábado, partidários pró-Pequim organizaram uma contra-manifestação, exigindo a restauração da ordem em Hong Kong. Grupo armado invade metrô de Hong Kong. A região se considera independente e, em meio aos protestos, grupos organizados pedem a manutenção dos direitos democráticos. De máscaras e camisas brancas e armados com paus, eles quebram a grade da estação de Yen Long e perseguem os manifestantes que vestiam preto, cor característica dos ativistas democráticos. O confronto é generalizado e 36 pessoas ficaram feridas. E mais um ataque internacional. Ulisses Neto, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta segunda-feira. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos, e é claro, por aqui o que não falta é polêmica envolvendo o presidente dos Estados Unidos. Hoje, no aspecto econômico, um dos destaques do New York Times é sobre a queda muito expressiva do investimento chinês aqui na economia dos Estados Unidos. As duas principais economias do planeta, nos últimos anos, tiveram uma integração econômica bastante importante, com dinheiro asiático chegando aqui quase que sem limites nos Estados Unidos. Mas essa tendência foi revertida desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca. Ele tem uma retórica muito forte
contra Pequim deu início a uma guerra comercial que até agora não está muito claro como irá terminar e, evidentemente, isso tem um impacto financeiro na economia dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, essa reportagem do New York Times de hoje relata que o investimento direto da China na economia dos Estados Unidos caiu 90%. Em 2016, quando Trump chegou à Casa Branca, essa cifra de investimento chinês aqui nos Estados Unidos, ela andava mais ou menos na casa dos 46 bilhões e meio de dólares. Hoje, essa cifra caiu para 5,4 bilhões de dólares, o que demonstra essa redução muito forte do investimento chinês em diversas áreas da economia dos Estados Unidos. Áreas, inclusive, que dependem desse investimento para continuar com suas produções de ponta, gerando empregos, é claro, e mais conhecimento e avanços tecnológicos para o planeta. O Vale do Silício, por exemplo, tem várias empresas que dependem do financiamento chinês. Até o setor automobilístico aqui nos Estados Unidos vinha lucrando bastante com a entrada do dinheiro asiático, e o setor mais forte internacionalmente, vamos dizer, em que a China tem um apetite praticamente inigualável, não só aqui nos Estados Unidos, mas também na Europa, na África, aí na América do Sul, que é o setor imobiliário, também tem sofrido muito com a queda do investimento da China aqui nos Estados Unidos. Foi uma redução na casa dos 56% nos últimos anos, por conta dessa retórica mais acalorada e, é claro, também pelas medidas de governo tomadas por Donald Trump. Ninguém sabe, como eu disse, como essa guerra entre os dois países vai terminar, mas o fato é que as economias estão se separando cada vez mais, a dos Estados Unidos, enquanto a China tenta alcançar o posto de maior economia do mundo. Essa integração que sempre existiu já não se repete mais por conta das posturas tomadas pelo governo de Donald Trump. Agora, se há espaço para que esse dinheiro acabe indo para outros países, isso são outros 500, porque também a economia chinesa está reduzindo, né, o seu crescimento nos últimos anos. O governo de Pequim está diminuindo o investimento total em economias estrangeiras e, no final das contas, não dá para saber se alguém vai lucrar com esse dinheiro que deixa de vir aqui para os Estados Unidos e que os chineses têm, ou pelo menos tinham, para investir. Rapidamente, no outro destaque internacional, hoje é o último dia do processo de escolha do novo primeiro-ministro do Reino Unido, do novo líder do Partido Conservador. O partido termina suas eleições nesta segunda-feira, né, os diretórios regionais mandando suas decisões para Londres. A computação desses votos vai ser feita nas próximas horas e aí o anúncio oficial do novo primeiro-ministro, do novo líder conservador, será feito na terça-feira. Na quarta é o último dia do governo de Theresa May e então um novo primeiro-ministro. Ao que tudo indica, o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, vai assumir o número 10 de Downing Street. No final de semana, milhares de americanos participaram de uma festa em Houston, nos Estados Unidos, para comemorar os 50 anos da chegada do homem à Lua. Vinícius Moura. 50 anos depois, a chegada do homem à Lua foi comemorada em grande estilo. O mundo recordou os primeiros passos dos astronautas a bordo da missão Apollo 11, no solo do satélite natural da Terra. No sábado, milhares de americanos participaram de uma festa na cidade de Houston, sede da NASA. Fogos de artifício iluminaram o céu, enquanto um telão exibia o momento histórico da chegada à Lua. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visitou o Centro Espacial Kennedy, de onde o foguete Saturno V foi lançado em 1969. Ele anunciou que a cápsula que vai levar o homem de volta à Lua já está pronta. Em março, o presidente americano Donald Trump afirmou que a NASA pretende realizar a missão em 2024 e deve ter uma mulher na equipe. Trump também recebeu na Casa Branca os 2 astronautas da Apollo 11 que ainda estão vivos. Buzz Aldrin, o segundo a pisar no satélite, e Michael Collins, que ficou em órbita no módulo de comando. Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a explorar a superfície, morreu em 2012 e 2 filhos dele o representaram no encontro. Também como parte das comemorações da chegada do homem à Lua,
3 astronautas embarcaram em um foguete russo que partiu de Baikonur, no Cazaquistão, a caminho da Estação Espacial Internacional, que está em órbita da Terra há 20 anos. No Peru, a ONG Em Movimento tenta derrubar um monumento que se tornou símbolo da corrupção no país. Matheus Meirelles. Os escândalos de corrupção envolvendo negócios da Odebrecht se espalharam por toda a América Latina, mas especificamente atingiram de forma certeira o dia a dia dos peruanos. Enquanto a população reage à prisão de mais um ex-presidente, uma ONG tenta retirar do país um monumento financiado pela construtora brasileira que se tornou o símbolo da corrupção. O Cristo do Pacífico foi inaugurado em junho de 2011 na colina de Chorrillos, na costa sul de Lima. A obra foi entregue pelo então presidente Alan Garcia, que cometeu suicídio em abril deste ano, pouco antes de ser capturado pela polícia após acusações de envolvimento no escândalo relacionado à empresa. Para o líder da Frente Em Movimento, Christian Rojas, a Igreja Católica deveria tomar uma atitude quanto ao uso de uma imagem religiosa para tentar limpar a corrupção. Este símbolo de la corrupción está utilizando un simbolismo religioso para limpiarse, para, entre comillas, pasar por alto que es un símbolo de una empresa corrupta. A Odebrecht admitiu ter pago cerca de 3 bilhões de reais em 12 países entre 2001 e 2016. O mais recente resultado desses crimes foi a prisão nos Estados Unidos do ex-presidente Alejandro Toledo, que agora tenta evitar a extradição. Na semana passada, o atual presidente Martín Vizcarra afirmou que todos devem responder pelos próprios atos. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país donde debe ser. Mesmo com o acordo de colaboração, Vizcarra rejeitou a possibilidade de continuação das operações da Odebrecht no Peru. Para o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Thomas Pauliello, a descoberta dos casos de corrupção levaram a uma onda populista. Nos casos em que fica mais patente que essa corrupção está associada a uma dinâmica estrutural e não ligada a um partido, a um governo, a uma ideologia especificamente, a gente vê a emergência de movimentos populistas, né, que passam a associar as elites no poder, sejam elas políticas, sejam econômicas, à corrupção. Tomás Pauliello acredita que o escândalo no Peru mostra uma relação estrutural entre grandes empresas e a política, sem estar atrelada diretamente a um governo específico. Além de Alan Garcia e Alejandro Toledo, está na lista de mandatários atingidos pela extensão da Operação Lava Jato no Peru, Ollanta Humala, que governou o país de 2011 a 2016. Investigado por financiamento irregular de campanha, ele ficou preso por 9 meses, mas acabou solto após recurso da defesa. Completa a relação de ex-presidentes presos Pedro Pablo Kuczynski, que assumiu o comando do país em 2016, mas renunciou em março do ano passado, após vir a público vídeos de compra de votos em troca de obras. Ele foi preso em março deste ano sob acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Outros políticos, como Keiko Fujimori, líder da oposição e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, também são alvos de investigações. Apesar dos escândalos e da descrença com a política, a economia do Peru segue avançando, com crescimento de 4% em 2018 e expectativa de manter o ritmo em 2019. E a gente volta a falar agora sobre os casos de sarampo em São Paulo. Quem conversa com a gente ao vivo sobre esse assunto é Tiago Muniz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos. A preocupação é grande. Por causa disso, a vacinação contra o sarampo está sendo ampliada para escolas estaduais, batalhões da Polícia Militar e pode chegar até a empresas e condomínios na cidade de São Paulo. A capital já registrou 363 casos confirmados da doença e cerca de 800 estão em investigação. O município tem quase 3 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Esse é o público-alvo da doença e todo mundo dessa idade está convocado a se vacinar, mesmo que tenha tomado a vacina antes. Antes até tinha aquela distinção de que podia ser só quem não tomou a segunda dose. Agora não. A cidade de São Paulo está chamando todos os jovens de 15 a 29 anos a tomarem a vacina. E esse público-alvo, ele é o mais suscetível porque nos últimos tempos, como nós tivemos aí campanhas muito bem sucedidas ao longo dos anos contra o sarampo,
o pessoal baixou a guarda e a prefeitura diz também que a ocorrência de notícias falsas, fake news, também tem influenciado para que o índice de imunização dessa faixa etária tenha caído. E a vacina é o meio mais importante, mais funcional, é um método fundamental para evitar o espalhamento do sarampo, porque essa doença, ela mata e ela tem um potencial de transmissão muito rápido. Uma pessoa pode contaminar de 11 a 18 pessoas no raio de convivência dela, da família, da escola, do pessoal que trabalha. É um potencial de transmissão muito alto. De acordo com a prefeitura, todos os postos de saúde estão com a vacina disponível. E se você tiver alguma dúvida, eu não tenho 29, tenho 30 anos, ou então não sei como é que está a minha carteira, vai no posto de qualquer maneira, se você tiver um tempo, porque a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de pessoas que estão sendo capacitadas para tirar todas as dúvidas. E repare, Nicole, elas estão sendo capacitadas porque, por causa do sucesso das campanhas anteriores, a gente não tinha problema com o sarampo até os últimos dias. Só que agora, como a doença voltou a aparecer, essas pessoas tiveram que ser capacitadas novamente. Então, a vacina está disponível nas UBSs, mas, por causa desse surto, que a cidade tem enfrentado, a prefeitura pediu ajuda e, então, as escolas estaduais, a partir de agosto, as escolas estaduais na capital poderão receber postos volantes de vacinação e até mesmo batalhões da PM poderão ter a estrutura disponibilizada. A gestão municipal diz ainda que está buscando as empresas onde foram registrados casos de sarampo. E como última medida, uma medida extrema, caso, por exemplo, a empresa se recuse a receber a equipe de vacinação da prefeitura, ela pode ser fechada temporariamente por 21 dias. Esse é o tempo de ciclo de transmissão da doença, então as pessoas até podem se recusar a tomar a vacina, mas, de acordo com o prefeito, uma empresa não pode se recusar, caso requisitada, a receber o posto de vacinação. A Coordenadoria de Vigilância e Saúde do município diz que daqueles 363 casos confirmados, 70 são autóctones, ou seja, contraídos no próprio município. A coordenadora, a Solange Saboia, ela foi perguntada aqui se existe alguma região com problema pior do que a outra. Só que ela preferiu não responder, dizendo o seguinte, que se um bairro da cidade de São Paulo tem problemas, todos os outros estão sujeitos à contaminação. Por isso, é importante que todo mundo na faixa etária seja vacinado. No estado de São Paulo, como um todo, são 480 casos de sarampo confirmados até agora. Ou seja, a maioria na capital, daqueles 363, isso corresponde a 75%. E a gente lembra que os sintomas do sarampo é o aparecimento de manchas no corpo, Esse é o que a gente associa mais comumente, mas eles incluem também a febre, a tosse e a conjuntivite. E pode levar à morte. O sarampo mata, então é por isso é necessário ficar muito esperto. Da Prefeitura de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Nicole. Obrigada, Tiago, pelas informações. Agora são 11 horas e 31 minutos. O Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Você precisa. Doutor Paulo Pac. A criança que não come, isso é um problema? Uma das principais queixas das mães, dos pais em consultórios pediátricos é que a criança não quer comer. Na verdade, o que acontece normalmente em não estando a criança doente é que a criança não corresponde àquela expectativa que a família tem do quanto e do que ela deva comer. E isso é uma preocupação porque realmente uma das coisas que a gente pode fazer para deixar a criança com saúde e deixar a criança feliz, esse é o nosso conceito e isso tem uma lógica, é que a criança se alimente de uma forma adequada, tanto em termos de qualidade como em termos de quantidade. E é aí que a coisa pega. A criança tem tradicionalmente preferência, por uma questão até instintiva, por os doces, pelas verduras,
pelas frituras e pelas gorduras. Essa preferência por esses 3 elementos acaba fazendo com que, em não comendo aquilo que a gente sabe que é mais saudável, os pais tentem compensar de alguma forma. Então, meu filho não comeu aquela comida que eu fiz com legumes, com grãos, com uma carne, então eu vou dar para ele aqui um pastel frito, porque eu sei que isso ele vai aceitar. A gente não deve premiar a indisciplina alimentar. Quando uma criança não come, a gente sabe que ela vai comer ou já comeu. Não há aquela criança que deixe de comer e fique sem comer. E o nosso papel é só oferecer aquilo que a gente acha que naquele momento seja o adequado para a criança. A criança não pode passar de mais de 3 a 4 horas sem se alimentar durante o dia, e a alimentação deve obedecer todos aqueles grupos alimentares que a gente sabe que fazem parte de uma alimentação saudável que vai promover um crescimento adequado naquela criança. E a alimentação adequada, ela não tem só um papel nutricional de imediato para a criança crescer e ter saúde e educar a criança a comer de forma adequada, o que já foi até motivo de um boletim nosso aqui na Jovem Pan. Mas isso faz a prevenção de doenças na idade adulta. A obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes e todos os problemas cardiovasculares que vêm nessa onda do comer errado e de haver até um sobrepeso em função de comer errado, acabam sendo evitáveis se nós tivermos uma postura um pouco mais disciplinada em não substituir aquilo que a criança deseja comer por aquilo que a gente considere que seja o mais saudável. Então, desde cedo a gente deve educar a criança a comer para evitar que a criança coma errado. E o não comer é uma questão só de momento. A criança acaba compensando de alguma forma. E se naquele universo que está disponível de alimento para ela só houver coisas boas, coisas saudáveis, é nisso que ela vai se alimentar, é nisso que ela vai acabar se saciando e se alimentando de uma forma para garantir um crescimento e um futuro saudável. Saúde das crianças. Doutor Paulo Paque. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Ao vivo sempre no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 34 minutos. Para você que chega agora, vamos às principais notícias da manhã desta segunda-feira com o nosso Top 10. Política antidrogas. Jair Bolsonaro reduz participação da sociedade no CONAD. Economia. Previsão do mercado para o PIB para de cair após 20 semanas. Abusos em Uruburetama. Médico suspeito de abuso sexual no Ceará confirma à polícia que filmou vítimas por 30 anos. Transporte público. BRT do Rio de Janeiro começa a multar em R$ 170 caloteiros nas estações. Antônio Otsuzi. Corpo de surfista que sumiu no mar é encontrado em Ilhabela. Relações internacionais. China impõe taxas ao aço da União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Indonésia. Explosão na África. Detonação de carro-bomba na Somália causa cerca de 11 mortes. Atentados no Oriente. Ataques aéreos deixam ao menos 20 mortos na Síria. Violência na Ásia. Manifestantes são atacados em metrô de Hong Kong, na China. Brasileirão. Na 11ª rodada do campeonato, Corinthians e Flamengo empatam em Itaquera. Esportes. Vamos falar sobre a rodada desse final de semana. Ao meu lado, Gabriel Dias. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Nicole e amigos da Jovem Pan. Foi uma rodada elétrica, podemos classificar assim, né? O Corinthians empatou com o Flamengo na Arena do Corinthians. Novamente o VAR com um tempo lamentável, 5 minutos e meio de VAR. Os torcedores, inclusive, fizeram aquela brincadeira, aquele aplicativo que envelhece, que deixa mais jovem, enfim, colocaram a foto do árbitro... Face App. Face App, isso aí. Colocaram a foto do Leandro Pedro Voaden mais
mais idoso, envelhecido, digamos assim, tamanha demora do VAR em Itaquera, que definiu o Corinthians 1, Flamengo 1. O Corinthians chegou a vencer o jogo por 1-0, estava vencendo, depois acabou que com um lance do Gabigol, como sempre, ele marcando a favor do Flamengo, havia ali uma dúvida se estava ou não impedido. Enfim, depois da consulta ao VAR, definiu-se que o gol do Flamengo era legal. 1-1, o Corinthians estava perto de encostar ali no G4, nos líderes do campeonato, acabou não conseguindo. Melhor para o Flamengo do técnico Jorge Jesus, que disse que o empate tá de bom tamanho, tranquilamente ele foi a Itaquera para não sair derrotado, foi o que disse o novo treinador do Flamengo, depois de ter sido inclusive hostilizado na sua chegada, no seu embarque do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, Jorge Jesus deu aí saldo positivo para sua equipe. Outros destaques: no sábado, o Palmeiras perdeu o jogo. Depois de 33 jogos de invencibilidade, saiu derrotado da Arena Castelão em Fortaleza. Vitória do Ceará por 2-0. O Palmeiras não perde a liderança ainda do Campeonato Brasileiro, mas depois desses 33 jogos de invencibilidade jogada abaixo, ainda é o líder do campeonato, só que agora empatado no número de pontos com o Santos. O Santos que venceu fora de casa o Botafogo por 1-0 no duelo São Paulo-Rio. Marinho fez o gol do jogo e, aliás, ele classificou seu gol como um mini míssil aleatório. Marinho, que ele é conhecido por declarações aleatórias também, um mini míssil aleatório. Marinho colocou a bola na rede, o Santos venceu por 1-0. O time de São Paulo agora é líder ao lado do Palmeiras, com um saldo de gols menor que o do time de Filipão. É o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Uma cena triste que marcou o final de semana foi a agressão sofrida por uma torcedora do Internacional no Grenal 421 no final de semana. Grêmio e Inter em campo empataram em 1-1, mas essa torcedora que estava com seu filho foi agredida por outros torcedores do Internacional. A história é que um jogador do Grêmio, o Luan, jogou a camisa para o filho dessa torcedora. O filho pegou a camisa e foi mostrar para a torcida do Grêmio, feliz da vida. Ela não estava numa área do Beira-Rio que é conhecida por unir as torcidas rivais, ou seja, uma área mista onde torcedores de Inter e Grêmio, normalmente quando há clássicos, nós estamos mostrando o vídeo neste momento, ela não estava nessa área mista, havia uma parte da arquibancada destinada apenas a torcedores do Inter. Ela estava lá, é torcedora do Inter, o filho também estava lá, só que o garoto recebeu de presente essa camisa do Grêmio e acabou mostrando para os torcedores. No ato em que ele mostra para os torcedores, as pessoas ali, alguns torcedores do Inter que estavam à volta dessa mãe com este filho, foram para cima dela. Uma dessas torcedoras, inclusive, agrediu essa mãe, deu empurrões na frente do filho. E uma imagem que é desalentadora é o filho chorando no meio desse caos todo, sem entender absolutamente nada. Muitos torcedores em volta ali da mãe com o garoto, que foram retirados do estádio por agentes do Internacional, funcionários do Internacional, que pegaram a camisa do garoto, ficaram segurando a camisa do garoto do Internacional. E o presidente do Inter, o Marcelo Medeiros, se pronunciou no Twitter, disse que está realizando checagem das imagens para verificar todo o episódio e assim tomará medidas cabíveis quando ele identificar ali quais são os funcionários do Inter que estavam envolvidos com a situação e tal. Os jogadores do Grêmio prontamente começaram a se manifestar dizendo que querem saber quem é essa mãe. Aliás, ela já foi identificada, ela e seu filho, para que possam aí conversar com o garoto, presentear o garoto, enfim. A torcedora que agrediu a mãe do garoto fez uma mensagem, se pronunciou também hoje, disse que estava muito arrependida e que queria proteger a mãe e o garoto. Proteger agredindo, né? Não faz o menor sentido, né? E uma cena que não tem nada a ver com o esporte, que não representa em nada o espírito esportivo, não é isso, Gabriel? Triste demais. A CBF precisa se manifestar, não foi só essa imagem, não é uma imagem isolada. É claro que é incomum você ver uma torcedora agredindo uma mãe que tem um filho ali do lado, e a imagem do garoto chorando é completamente triste, né? É devastador, né? Porque o garoto fica sem entender absolutamente nada. A CBF precisa se posicionar, porque realmente no sul do país acontecem muitos atos de violência, principalmente nas arquibancadas. E hoje tem São Paulo e Chapecoense, é isso? É isso, 8 da noite a Jovem Pan transmite São Paulo e Chapecoense. São Paulo não vence há 8 jogos, está tentando recuperar-se no Campeonato Brasileiro. Vai jogar no estádio do Morumbi, o torcedor carente por uma vitória do time. 8 da noite, portanto, na Jovem Pan, no AM e também no YouTube Jovem Pan Esportes. Obrigada, Gabriel. Valeu, Nicole, até mais. E hora de abrir espaço para a Fórmula 1 aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com Alex Ruffo.
Nas bolsas de aposta de Londres, já não se discute mais quem será o campeão da temporada 2019 da Fórmula 1, mas sim com quantas provas de antecipação Lewis Hamilton conquistará seu 6º título mundial. No próximo fim de semana, a temporada chegará exatamente na sua metade, com o GP da Alemanha, que divide o campeonato pelo meio. 10 provas já ficaram para trás e depois de Hockenheim, mais 10 até a bandeirada final em Abu Dhabi no dia 1º de dezembro. Se usarmos como referência a temporada de 2018, Vettel venceu as 2 primeiras provas, começou o ano na frente e a partir do GP do Azerbaijão, o inglês e o alemão se alternaram 5 vezes pela liderança do campeonato e chegaram a Hockenheim muito equilibrados, com uma vitória a mais para Vettel, que registrava 8 pontos de vantagem para Hamilton. A partir dali, o inglês assumiria a liderança e essa diferença de pontos só aumentaria. O campeonato terminou com 2 provas de antecipação e com 88 pontos de diferença do inglês para o alemão. Imagine então agora com a enorme vantagem de 6 pontos que Hamilton abriu para Vettel e ainda na metade da temporada. Se a gente fizer o cálculo de 25 pontos por corrida, nesse momento a gente tem praticamente 4 grandes prêmios de vantagem que separam o inglês do alemão. Claro que a gente não pode esquecer que o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, é o 2º colocado e não Vettel. Mas todos nós sabemos que na equipe Mercedes, a hierarquia estabelecida por Toto Wolff, chefão da equipe, é bem clara. O finlandês pode vencer desde que aqueles 25 pontos não façam falta para o inglês. Na pista, até a palavra supremacia já virou lugar comum. Nas 10 provas disputadas até o momento, a Mercedes venceu 9 e a Red Bull 1. E a Ferrari continua querendo ao menos quebrar esse incômodo jejum de vitórias em 2019 com aquele gol de honra, comparando com o futebol, quando o time que perde por goleada quer marcar pelo menos um para sair de campo de maneira menos vexaminosa. Portanto, com um cálculo bem conservador, fica aí uma barbada para as apostas nas casas de Londres. O puro sangue inglês Lewis Hamilton deve se sagrar campeão do mundo pela 6ª vez, antes mesmo do GP do México, a 3 provas do final da temporada, ou 4, caso Leclerc e Verstappen roubem alguns pontinhos de Bottas, porque nessa mesa de apostas, Vettel já é uma carta fora do baralho. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. O metrô de São Paulo estuda implantar um novo sistema de monitoramento eletrônico com câmeras capazes de fazer o reconhecimento facial. Quem traz os detalhes dessa novidade é a jornalista Marcela Raal. Nos vagões do metrô, avisos de que você está sendo filmado. Câmeras por todos os lados já fazem parte da rotina dos usuários que nem se dão conta de que estão sendo gravados. Agora, a novidade é a instalação de câmeras que fazem reconhecimento facial. Tecnologia que permite a identificação de pessoas por meio de imagens dos rostos. A medida, que está em licitação e ainda não tem data para implantação, faz parte de um novo sistema de monitoramento eletrônico para aumentar a segurança nas linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente do metrô de São Paulo, Silvani Pereira, diz que o sistema será totalmente digital e tem o objetivo de melhorar a segurança operacional com aumento de câmeras. Ele vai ter, dentre várias funcionalidades, a possibilidade de fazer o reconhecimento facial. Mas ele é um sistema de monitoramento que é muito mais amplo. Ele busca, por exemplo, identificar invasão de via, depredação de patrimônio público, alguma intercorrência que tenha colocado ou que coloque em risco o passageiro numa estação ou quem está passando por ali, possibilite você identificar pessoas desaparecidas, por exemplo. 4 milhões de pessoas usam o metrô por dia. A ideia de câmeras de segurança que façam o reconhecimento facial divide opiniões entre os usuários. Tem gente que não quer abrir mão da privacidade em nome da segurança. Outros acham que, por ser um lugar público, não teria problema. Tem uma linha muito tênue, né, que divide essa questão de monitoramento da invasão da privacidade. Para o Cristiano, as câmeras de reconhecimento facial dentro de um lugar público são positivas. Dentro do metrô, uma privacidade qualquer. Você está em público, não tem que ter privacidade. Assim, o que você pode fazer aqui que ninguém possa ver? O que você acha dessas câmeras de segurança que vão ter aqui no metrô, que fazem o reconhecimento facial? Eu não acho muito legal, não. Por quê? Eu acho que ela vai invadir a gente. Não concordo muito, não. A questão ética da tecnologia do reconhecimento facial está em debate
internet no mundo todo porque tem sido cada vez mais usada para aumentar a segurança pública nos grandes centros urbanos. O advogado especialista em direito digital, Luiz Fernando Chaves, ressalta a importância de se ter transparência sobre o uso dessas imagens pelo poder público. Onde esses dados serão armazenados, por quanto tempo, quais são os padrões de segurança que vão garantir que aqueles dados não vão cair na mão de pessoas erradas, na mão de pessoas mal intencionadas. É um caminho sem volta, cada vez mais a gente vai utilizar as tecnologias para a segurança pública, mas esse debate tem que ser conciliado com a segurança também do cidadão, a privacidade da pessoa física individualmente falando. O metrô afirma que as imagens captadas serão protegidas e apagadas após 30 dias. Ainda de acordo com a companhia, o uso dos dados será exclusivo para a segurança dos usuários e do patrimônio público. Relator do pacote anticrime na Câmara diz que há má vontade dos parlamentares com o projeto. O deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, afirmou em entrevista ao Estadão que pessoas contrárias a Sérgio Moro e a Lava Jato estão inviabilizando o avanço da proposta. Para o relator, a saída para o projeto ser aprovado é levar a votação ao plenário, onde ele diz contar com a maioria dos votos. O pacote anticrime foi apresentado ao Congresso em fevereiro pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e após 2 pedidos de prorrogação, a análise deve acontecer em agosto. Pesquisa aponta que 53% dos brasileiros são contra a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Segundo o levantamento do IDEA Big Data, 43% dos entrevistados entendem o caso como nepotismo. Cerca de 33% dos brasileiros ouvidos pela pesquisa concordam com a indicação, enquanto 13% não sabem opinar. O levantamento foi realizado no dia 17 de julho, com 2.222 pessoas, a pedido do jornal O Estado de São Paulo. O diretor do INPE rebate críticas de Jair Bolsonaro. Em entrevista à Folha de São Paulo, Ricardo Galvão disse que pode até ser demitido, mas não aceita ataques ao Instituto. Na última sexta-feira, o presidente disse que os dados do Instituto sobre desmatamento prejudicam a imagem do país. Bolsonaro falou que iria chamar Galvão para dar explicações, mas, segundo o diretor, a convocação ainda não foi feita. O Senado pode analisar, depois do recesso, o projeto que altera a lei de telecomunicações. Vamos a Brasília para mais informações com Levi Guimarães. O Senado pode analisar, depois do recesso, o projeto que altera a lei das telecomunicações. A proposta muda o regime de concessão da telefonia fixa e propõe que ela seja feita por autorização à iniciativa privada. O governo também deixaria de controlar a infraestrutura do setor, que passaria para as concessionárias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai tentar pautar a matéria. Eu já me manifestei publicamente do interesse que o Senado tem de votar esse projeto, que é importante para o Brasil, é importante para o investimento de mais de 20 bilhões de reais em investimento do setor privado. Nenhum recurso, nem um centavo de recurso público vai gerar e aquecer a economia. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, já se pronunciou favoravelmente, classificando o projeto como o número 1 na lista de desafios legislativos do órgão. Segundo a entidade, a proposta está alinhada com estudos internos sobre o tema, que apontam uma crescente falta de atratividade da telefonia fixa. Para o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, a lei atual precisa ser modernizada. Passados mais de 22 anos da sua promulgação, é necessários alguns ajustes, uma vez que ainda a telefonia fixa é o centro da política pública de acordo com a lei, e nós precisamos deslocar o centro da política pública da telefonia fixa para banda larga. Críticos da proposta afirmam que, caso a lei seja aprovada, as operadoras não estariam mais obrigadas a cumprir metas de universalização, qualidade e continuidade. O presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, afirma que o projeto traria mais desenvolvimento. É transferir efetivamente ônus que hoje existe na exploração em concessão de telefonia fixa para compromissos de investimento, observando a redução das desigualdades regionais,
considerando, como eu disse, o impacto da banda larga sobre o crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Relatado pela senadora Daniela Ribeiro, do PP, o projeto tramita na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. A previsão é que o texto fique pronto até agosto, quando deve ser votado pelo colegiado e, caso aprovado, já pode ser pautado para o plenário. De Brasília, Levi Guimarães. A líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joyce Hasselmann, afirmou neste domingo que teve o celular clonado. Mais informações com Afonso Marangoni. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou que teve o celular clonado neste domingo. Segundo a parlamentar, ela recebeu ligações do próprio número, como aconteceu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no mês passado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Joyce Hasselmann disse que os invasores usaram o aplicativo de mensagens Telegram para mandar mensagens e fazer ligações no nome dela. Acontece que eu não uso o Telegram. Eu não uso o Telegram para fazer ligações. Tem uma ligação internacional aqui que eu não faço ideia de onde seja e algumas ligações aqui, olha, de mim para mim mesma, né? Como se fosse possível que eu ligasse para mim mesma, exatamente o que aconteceu aí com o ministro Sérgio Moro. Joyce Hasselmann disse que já acionou a polícia e comunicou a invasão ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E quero deixar bastante claro que um farsante, um bandido, um criminoso, provavelmente da mesma gangue que invadiu o telefone do Sérgio Moro, o telefone de procuradores aí da Justiça Federal, também invadiram o meu telefone, e isso é caso de polícia. Esses bandidos precisam ir para cadeia. Joyce Hasselmann disse que bandidos mandaram em nome dela mensagens para jornalistas. O setor produtivo está confiante na formação de um novo panorama econômico com a aprovação das reformas no segundo semestre. Os detalhes são de Daniel Lian. O setor produtivo está confiante em um novo panorama econômico no Brasil após a aprovação da reforma da Previdência. Existe uma percepção quase unânime em apostar na passagem do texto pelo Congresso com ampla maioria novamente. O CEO da Gocil, o Helder Peçanha, destaca que a partir daí o país ganha uma nova cara. A gente sai de um ciclo muito perverso para um ciclo muito virtuoso. Então eu acho que a oportunidade para o Brasil é até o final do ano estar com a casa em ordem e começar a buscar crescimento e desenvolvimento. A Previdência é o carro-chefe. De acordo com Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, abrirá portas para outras reformas tão importantes e necessárias ao país. A reforma será um grande avanço e ela trará os grandes desafios necessários, como a reforma tributária, como a reforma política, como a reforma institucional propriamente dita, que é dar igualdade de condição competitiva ao Parque Fabril brasileiro. Os empresários da área de habitação também engrossam o coro daqueles que entendem que o cenário vai sofrer uma mudança considerável com a aprovação. O diretor do Secov, João Crestana, indica que este caminho permite a abertura de novas frentes. Com a reforma da Previdência, que possivelmente será seguida depois pela reforma tributária, principalmente pela reforma do Estado, a reforma tributária vê como arrecadar dinheiro. A reforma do Estado é muito mais importante, vai dizer como gastar esse dinheiro, em que gastar esse dinheiro, e o país gasta muito mais. O Congresso volta a tratar do tema após o recesso parlamentar. O filme Vingadores Ultimato ultrapassou Avatar e se tornou a produção de maior bilheteria da história do cinema. Vinícius Moura. O recorde de bilheteria da história do cinema tem novo dono. Com mais de 2 bilhões e 789 milhões de dólares arrecadados, o filme de super-heróis Vingadores Ultimato assumiu o posto que era de Avatar desde 2009. O anúncio foi feito pelo presidente da Marvel, Kevin Feige, no painel da Comic Con em San Diego. Para atingir a marca, o estúdio relançou o filme em junho com 7 minutos de trechos inéditos. Vingadores Ultimato encerrou um ciclo de 22 filmes durante uma década, com personagens como Homem de Ferro, Thor,
Capitão América, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. Agora, o estúdio se concentra em histórias da fase 4 do universo Marvel. Foram anunciadas 10 novas produções, incluindo filmes e séries entre 2020 e 2021. Entre os projetos estão a produção de um filme com Angelina Jolie chamado Os Eternos, o lançamento do 4º filme da franquia Thor e o primeiro solo de Viúva Negra, e o desenvolvimento de longas de Quarteto Fantástico e X-Men, além da novidade com a produção de séries para o streaming da Disney. 11 horas e 57 minutos, o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Acompanhe agora a Camisa 10, que você também pode acompanhar por imagens no canal Jovem Pan Esportes. Uma ótima semana para você e a gente se encontra amanhã, às 10 horas da manhã. Até lá!